Bom, pessoal, essa aqui é a explicação do protótipo de mapeamento de projetos para o Instituto Humana. Então, na tela do Instituto Humana, teríamos aqui o login e senha. Aqui teria um dashboard com algumas informações. Aqui são alguns exemplos, só para mostrar que aqui teria um resumo de informações. Aqui a gente teria a guia instituições, onde o Instituto Humana cadastraria as instituições que vão poder utilizar essa ferramenta. O nome, endereço, objetivo, quem vai ser o coordenador, aqui dando exemplo, se estivesse cadastrando uma instituição chamada Pequeno Davi, aqui é o coordenador que vai ter acesso ao sistema. Salvando, eu iria para um relatório daquela instituição, no caso aqui o Pequeno Davi. Depois que o Pequeno Davi informasse os dados, o Instituto Humana conseguiria ter acesso ao que o Pequeno Davi preencheu, como a quantidade de unidades cadastradas, a quantidade de indivíduos cadastrados, quantos projetos, e aí também os detalhes de cada um, né? Poderia ter os detalhes bem pontuais de todos os dados coletados pelo Pequeno Davi. Então, se a gente volta aqui, outra parte que a gente teria seria a de configurar as perguntas, que seria o banco de dados que o Instituto Humana vai oferecer para cada instituição para poder utilizar no mapeamento. Então, essas perguntas seriam divididas em categorias, e cada categoria é relacionada a algum item, ou a uma unidade ou a um indivíduo. Porque a gente teria questionários diferentes para as unidades, para a casa, ou um lar, ou uma família, e perguntas diferentes para os indivíduos. Então, aqui a gente pode cadastrar novas categorias e escolher qual que é o item. E dentro de cada categoria, a gente pode cadastrar perguntas ou visualizar as perguntas já existentes. Então, vamos cadastrar aqui uma pergunta que eu colocaria o texto. Aqui seria a escolha da categoria e não do item, viu? Aqui esqueci de modificar. Aqui a categoria, se é dados gerais, saneamento, gênero, alguma coisa assim. Aqui o usuário vai preencher se a pergunta do tipo texto, né? Vai ser uma pergunta aberta ou então vai ser de múltipla escolha. Se for de múltipla escolha, ele vai poder colocar aqui quais são as opções. Se for texto, sim, não vai precisar preencher nada. Aqui só uma observação que é interessante orientar as instituições, se elas forem cadastrar, é deixar a opção sem resposta, porque às vezes ele quer perguntar alguma coisa, mas não consegue obter a resposta naquele momento da entrevista. Então, ter a opção sem resposta para nos resultados aparecer isso de uma forma mais interessante. Então, todas essas perguntas dessas categorias para cada item ficariam disponíveis para instituições que forem utilizar os sistemas. Voltando aqui, a gente vai ter também os relatórios, que aí para o Instituto Humana, que inicialmente separaremos em relação a unidades e indivíduos, e aqui o Instituto Humana poderia separar por instituição, e em cada instituição qual o projeto, ou poderia escolher todos os dados. E aí visualizaria as respostas obtidas para cada pergunta que já está cadastrada. Então, eu também poderia escolher por períodos diferentes, né, para avaliar uma evolução desses resultados. Então, essa seria a tela do Instituto Humano. A instituição teria uma tela semelhante, ela só poderia entrar depois que o Instituto Humano tivesse cadastrado um coordenador. E aqui seriam os projetos, seriam os mapeamentos que essa instituição vai fazer. Ela pode cadastrar aqui um novo projeto, ano de início, ano de conclusão. E aqui seriam os dados do projeto. Então, aqui ele vai poder cadastrar as unidades. Aqui já seria, de fato, o resultado do mapeamento, que poderia tanto ser inserido aqui por essa tela ou pelo aplicativo. Então, aqui eu tenho a nova unidade. Essas perguntas aqui já são uma configuração que já tem que ter sido feita antes. Mas aqui já teria definido o questionário e aqui ele só estaria preenchendo. E aqui, então vamos primeiro para o questionário. Então, primeiro, para mapeamento de unidade, dentro daquele projeto, ele pode definir um novo questionário. E aqui vão estar disponibilizadas todas as perguntas do banco de dados do Instituto Humana. E aí a instituição ia dar um nome para esse questionário e aqui clicar, escolher quais são as perguntas e as opções de cada pergunta que ele quer que apareça no questionário da própria instituição. E ele também pode adicionar ou novas opções de resposta ou novas perguntas também. Aqui a gente diferencia o questionário da unidade e o questionário dos indivíduos.
E aqui ele pode tanto ativar quanto desativar um questionário. Só pode ter um questionário ativado para cada projeto, porque é o que vai aparecer no aplicativo. E é o que vai aparecer quando ele for preencher a unidade. Então, quando ele vem aqui em unidade, se eu venho aqui em nova unidade, essas perguntas que estão aparecendo são as perguntas que foram configuradas no questionário. Então, ele vai preencher e vai salvar. Aqui ele consegue visualizar o que já foi preenchido e a partir da unidade ele pode preencher os indivíduos. E aqui colocar mais um indivíduo também e preencher os dados desse indivíduo. Essas perguntas aqui estão divididas em categorias e para cada categoria ele configurou quais são as perguntas que devem aparecer. Outra coisa também, só voltando aqui em unidades, é que eu posso ter uma nova situação. Isso é para quando aquela instituição mantém esse projeto por mais tempo e avalia essa unidade ou indivíduo várias vezes, né? A cada 3 meses, a cada ano. Então, quando vem essa nova situação, já a ideia de que já apareçam os dados preenchidos anteriormente, na última entrevista feita, no último mapeamento realizado, e aqui a pessoa só vai atualizar, né? Então, ela só vai mudar, de repente era alugada, agora é casa própria. E aí eu tenho aqui as várias situações, os vários mapeamentos que foram feitos. Aqui a gente colocou a anotação, porque antes a gente tínhamos oferecido a ideia de ser anual, mas a gente não tem ideia da frequência com que cada instituição vai fazer isso. Então, a gente colocou aqui mês e ano, tá bom? Então, aqui eu conseguiria comparar os dados da casa de Dona Lia, aqui um exemplo, com o passar do tempo. E aí, isso tanto para indivíduos também, que eu posso ver o indivíduo sem precisar saber da unidade dele. E aqui eu posso visualizar e eu também poderia cadastrar uma nova situação para cada indivíduo, tá bom? E aí nós vamos ter relatórios que, por enquanto, são só quantitativos mesmo, que seria em cada período quantos cadastros foram realizados, quantos indivíduos foram cadastrados, porque vai depender muito de cada questionário que for configurado. Mas a gente consegue, assim, de início, pegar todas as perguntas feitas e mostrar a quantidade de respostas por opção de pergunta. E aqui em detalhes, a gente conseguiria... Desculpa aqui que voltou para outra tela. Em detalhes, a gente conseguiria ver cada item, da onde surgiram aqueles itens. Então, quando eu venho aqui em indivíduos, por exemplo... Quando eu venho aqui, eu mostraria quais são essas 15 unidades que foram cadastradas. Então, detalhar isso bastante. E a outra tela seria a do aplicativo, que seria a pessoa que vai na casa, que vai até a pessoa fazer o mapeamento. E aí vai ser uma tela bem mais simples e usando o celular. Então, ele entra, ele foi configurado... Lá na instituição, ele tem que ter sido cadastrado. Então, na hora que ele entrar com o login dele, vai aparecer os projetos que ele está configurado. Pode participar de mais de um projeto. Então, para cada projeto que ele cadastrar, ele vai preencher aqui uma unidade e clica aqui um indivíduo. Então, se ele for cadastrar uma unidade, ele vai vir aqui, nova unidade, se essa unidade ainda não existe. As perguntas que aparecem aqui são as perguntas configuradas na tela da instituição. E aí ele vai passar tela por tela até finalizar e pode voltar entre as telas, né? Porque a conversa com quem está sendo entrevistado não vai ser na mesma sequência que está aqui no aplicativo. E aí ele finaliza. Aí ele pode aqui fazer uma nova situação para a unidade que já está cadastrada. E aqui ele pode acrescentar um indivíduo para aquela casa que ainda não esteja, né, cadastrado. Se ele trocar aqui para indivíduo, ele pode aqui tanto cadastrar um novo indivíduo, quanto cadastrar uma nova situação para aquele indivíduo. Então, ele consegue navegar entre os dados, tanto de todos os projetos que ele tiver cadastrado, entre as unidades e os indivíduos, novas situações, tanto de unidade quanto de indivíduo. Bom, a ideia do protótipo é essa para a gente poder continuar a discussão.